Oi, Patrícia, bom dia, né? Queria te agradecer aí por ter aceito o convite para falar aqui com os telespectadores da revista Mundo OK. Eu acho que essa questão aí da Covid trouxe aí uma série de dúvidas, né, para os empresários, e então eu queria que você nos ajudasse a esclarecer alguns pontos, né? E o primeiro ponto assim que a gente está vendo na prática é essa questão: se o funcionário eventualmente contrair Covid, isso pode ser considerado como doença do trabalho, né? A gente viu que teve uma decisão recente do STF, mas não sei se é bem assim. Será que você pode nos esclarecer aí um pouquinho, também se apresentar? Olá, bom dia ou boa tarde, né, para quem já almoçou. O meu nome é Patrícia Anastácio, sou advogada trabalhista há mais de 15 anos. Eu atuo mais para a empresa, e com essa pandemia, uma série de questões que se levantaram, né? E acho que a principal é a doença ocupacional, é a decisão do STF que afastou a medida provisória que tinha 927, que falava que a Covid não era doença do trabalho. O STF vem e fala que é doença do trabalho. O que a gente precisa entender disso? Quando ele fala a doença do trabalho, a gente tem que emitir a CAT ou não, isso é automático para os profissionais que atuam na área da saúde, porque eles estão em contato direto com o vírus, todos os dias, a todo instante. O empregador que tem o comércio em geral, se um funcionário ele é acometido pela Covid, a gente pode considerar essa mesma decisão do STF que reconhece como uma doença ocupacional? O que eu entendo, que eu venho lendo com vários artigos, várias opiniões, é que para esse caso, o empregador ele precisa comprovar que ele cumpriu com as normas de medicina e segurança do trabalho. Ele concedeu máscara, álcool em gel, o distanciamento, tudo isso. Por quê? Porque a Covid, ela é um vírus, né? E a gente pode pegar em qualquer lugar, até mesmo dentro de casa, com visita que vem até aqui à minha casa, e eu posso pegar. Então, eu não posso falar de forma objetiva que para os outros empregadores que não atuam na área da saúde, que a Covid é uma doença ocupacional. Então, esse é o entendimento. Precisa comprovar as regras, as normas de medicina e segurança do trabalho. Perfeito. Então, quer dizer assim, se é uma enfermeira, se é um médico, alguém que, de fato, trabalha num ambiente onde aquele vírus, digamos assim, está presente diuturnamente, então, para esses casos, sim, a gente pode dizer que é uma doença do trabalho, a gente precisa emitir lá a documentação, que é acidente do trabalho, tudo certinho lá para o Ministério do Trabalho. Agora, se é um comércio onde não exista, digamos assim, a presença física do vírus, então vai ficar o embate. Então, o empregado teria que demonstrar de alguma forma que ele contraiu ali dentro do comércio, e, de outro lado, também o empresário precisa demonstrar que ele cumpriu com as obrigações de fornecer todo o equipamento para aquele, ou seja, como você mencionou, os EPIs, né? É isso, né, Paty? É exatamente isso. Inclusive, o que eu costumo mencionar, o empregador, como ele tem o risco da atividade econômica para os funcionários, ele é obrigado a conceder a máscara. Hoje em dia, a máscara ela é uma EPI, ela é uma obrigação do empregador. E a partir do momento que ele concede e o empregado não usa máscara durante o trabalho, ele pode, inclusive, aplicar advertência, a suspensão, e se a prática continuar, a gente enquadra também na justa causa, porque o empregado ele é obrigado a usar os equipamentos. Dúvida que sempre surge, os empresários que precisaram utilizar os benefícios lá da medida provisória para suspender o contrato de trabalho ou para reduzir a jornada, como é que ficou? Porque teve uma prorrogação dessa medida provisória, agora o comércio não voltou, digamos assim, 100%. Será que esse empresário pode demitir o funcionário? Como é que está essa situação hoje?
Eu não vou entrar num assunto muito polêmico. Com relação à lei 14.020, que é 020 de 2020, que autorizava a suspensão do contrato, a redução do salário ou a redução da jornada, a vigência dela terminou em dia 31/12, né, de 2020. Então, a maioria das empresas determinaram que esses trabalhadores inseridos no grupo de risco, ou que eles voltassem ao trabalho. Então, todos esses empregados, eles têm uma estabilidade, né? Então, possui aí uma estabilidade no emprego, e isso vai de acordo com o tempo de contrato suspenso. Existe um percentual de qual foi a redução do salário, 25% ele tem um período de estabilidade, 50% ele tem um outro período, 75% também ele tem um outro período, tudo existe uma escala que está lá na lei, que embora ela não tenha mais vigência, ela ainda produz efeitos. Perfeito. Então, mas... Outra saída, diga. Não, assim, a minha dúvida é, por exemplo, só se dá para a gente mensurar dessa forma, né? Digamos que ele tenha utilizado 6 meses de suspensão, então aí agora ele tem 6 meses de estabilidade, ou se a empresa utilizou 50% só da redução de jornada durante 6 meses, então agora a estabilidade é 3 meses, a gente consegue mais ou menos, eu sei que precisaria verificar direitinho, mas mais ou menos dizer como que seria essa contagem? A lei ela fala que para os contratos que estavam suspensos é a quantidade de meses, né? Então seriam no total 6 meses também. Mas tudo vai depender do que também? Da quantidade, porque o governo ele pagou um valor também de auxílio emergencial para esses trabalhadores. Então, teve a redução, teve a suspensão, e cada um recebeu um percentual. Então, esse percentual também vai refletir no tempo de estabilidade. Perfeito. Tá? Queria fazer um outro adendo com relação ao grupo de risco, que a gente falou que é um assunto polêmico, mas que talvez eu veja uma saída, a negociação coletiva. Tentar, junto ao sindicato, negociar a permanência desses benefícios. Também é uma saída jurídica. Perfeito. Ou seja, então, digamos assim, o que você está me pontuando como a lei esgotou, digamos assim, os efeitos no dia 31 de dezembro, em tese não existe nenhuma fundamentação jurídica para que essas pessoas do grupo de risco ainda permaneçam em casa. Teoricamente, é isso. E aí, ou seja, também aí ela tem que voltar. Só que ela tem medo também de contrair a doença e ter algum problema maior. E então fica, digamos assim, nesse problema, que o empregador precisa daquela força de trabalho, mas se ele fica em casa, ele também tem que pagar, porque não dá para ficar em casa sem pagar, e, por outro lado, o empregado não quer voltar. Nós estamos vendo isso agora, inclusive o Sindicato dos Professores entrou com uma liminar, depois a liminar foi derrubada, né? E agora eu ouvi, acho que ontem, que vai ter greve dos professores, que mais ou menos retrata um pouco disso que a gente está discutindo aqui. Isso. Inclusive porque a redução salarial, ela é proibida, né? O nosso ordenamento jurídico, ele não permite. E qual é a única opção que ele permite? É mediante negociação coletiva. Então, os sindicatos, eles têm o poder de negociar essas cláusulas de redução de salário de toda a categoria. Acho que o ideal é as partes... verem também, né, que está difícil para todo mundo, né, Patrícia? Hoje está difícil para todo mundo. Saindo da fase vermelha para laranja, da laranja agora para amarela. Agora, se o empregador ou o empresário ficar com esse ônus de ter que arcar com o salário do funcionário sem trabalho e sem nenhum tipo de auxílio, né? Então, a negociação coletiva me parece que seja, de fato, uma solução, uma alternativa. Mas eu não sei, eu fico aqui imaginando que os sindicatos, na função deles, provavelmente vão tentar proteger o empregado, né? Imagino. E então vai ser uma briga dura, né? Não vai ser fácil, mas é uma solução. O que eu acredito com a pandemia, todo mundo vai ter que pagar um preço.
né? Eu costumo falar isso, porque assim, é uma pandemia que ela vai atingir todo mundo. Então, o governo precisa pagar o preço dele, o empregado precisa pagar o preço dele e o empregador também. Por mais que a gente sabe que os riscos da atividade sempre é do empregador, mas aqui a gente está falando de uma coisa que ultrapassa a vontade das partes, né? É um vírus que já matou mais de 200 milhões, eu não sei, enfim, aqui em São Paulo. Aqui no Brasil, acho que foi 220 mil. 220 mil, não é? Então é um vírus que está aí e ele pega todo mundo, todo mundo. Então, todo mundo precisa contribuir com uma parte, né, para que a vida continue, para que, inclusive, se mantenham os empregos. Porque a gente sabe que o nosso empresário, ele não tem capital de giro, ele não vai ter dinheiro guardado para ele manter a empresa dele por 3 meses, por 6 meses. Não existe isso aqui no Brasil. Então, assim, isso é sonho. Então, a gente precisa lidar com a realidade, com os fatos, que são esse. É um equilíbrio que vai ter que ter entre o empregador e os empregados, e os sindicatos precisam entender com relação a essa coisa, a esse momento que a gente passa, né? É o que você falou, né? Acho que é uma força aqui que não é culpa do empregador, não é culpa do empregado, então, e também não é culpa do governo. Então, acho que é um momento das pessoas refletirem e, digamos assim, assumirem uma parcela desse problema, né? Esse problema, a gente precisa assumir uma parcela desse problema, infelizmente. Ô, Paty, mas digamos assim, se o empresário ali, tudo bem, ele utilizou desse benefício da suspensão lá por 6 meses e ainda assim agora ele, sei lá, está prestes precisa demitir, né? Porque o comércio voltou, mas não voltou do jeito que era antes, né? E aí, como que ele tem que fazer agora com a estabilidade? Ele pode indenizar, pode pedir alguma coisa? O que dá para ser feito se o empresário quiser demitir mesmo uma pessoa que se valeu, então, desse benefício? Tem alguma solução? Não, se o empresário demitir esses funcionários que estavam inseridos no grupo de risco, não, com o contrato a redução do salário ou da jornada, existe a previsão em lei dessa estabilidade que ela precisa ser cumprida. Então, assim, precisa pagar as verbas decisórias, salário, férias, 13º e a estabilidade também. E a gente precisa entender que em nenhum lugar da lei está dizendo que o empregador ele pode parcelar as verbas decisórias. Então, ele precisa pagar dentro do prazo de 10 dias, né? A partir do momento que ele faz a comunicação, ele tem 10 dias para ele fazer esse pagamento. A partir do 11º, além de todas as verbas, ainda existe mais uma multa de um salário. Então, o valor vai aumentando. Então, mais uma vez, seria, assim, mais uma vez, as empresas podem se juntarem ao sindicato para tentar fazer algum tipo de acordo para que eles consigam algum parcelamento, mas junto com a autorização do sindicato dos empregados. O empregador sozinho ele não pode negociar esse tipo de parcela junto com o empregado. Em hipótese alguma, ele pode fazer isso. Perfeito. Pode, né? Mas amanhã ou depois, se ele entrar com uma reclamação trabalhista, provavelmente o empregado vai ter êxito em todas as verbas aí. Tá ótimo. Bom, doutora Patrícia, agradeço, né, por você ter aceito aí o convite da revista e acho que se tivermos aí outras dúvidas que tiverem, eu vou contar de novo com os seus esclarecimentos aí, tá? Obrigada a todo mundo, o pessoal da revista Mundo OK, obrigada pelo convite. Precisando, estamos aí para esclarecer e para aprender a cada dia que passa com você, que vem passando com vocês, tá bom? E se o pessoal tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu vou pedir para que eles também nos escrevam, aí a gente, se você puder, a gente pode também ajudá-los aí em alguma coisa assim mais na prática. Aí. Sim, pode escrever para a revista, na medida do possível, eu vou respondendo. Obrigado, Paty. Obrigada, viu, gente? Até mais. Até mais.